Questão sobre sinalização viária. Indique o nome correto da placa R26. Essa placa aqui. Nome correto quer dizer que o Detran quer que você diga o significado exato dessa placa. Dá uma olhada para a placa e tente identificar o que ela significa. Você já decorou o significado de todas as placas? Bora ver então. Siga em frente, essa setinha apontando para frente. Sentido único. Será que aqui só pode ir naquela direção? Siga reto ou mão única? Então, bora lá. Tem muita gente que iria nessa aqui, sentido único, mas na verdade a placa de sentido único, ela até tem a setinha, só que ela é no formato retangular e de cor amarela, tá? Então não é. Aqui é siga em frente. Essas placas com borda vermelha assim, são placas de regulamentação. Elas são placas imperativas, elas estão proibindo ou obrigando alguma coisa. Como ela não tem aquele cortezinho, aquela tarja vermelha proibindo nada, a gente entende que ela está impondo alguma coisa, obrigando alguma coisa. Então olha o que ela diz, ó, siga em frente. Até tem uma outra aqui bem similar, que é siga reto. Agora pensa se tecnicamente esse siga reto ficaria legal. Não, né? A gente até entende que quer que você siga em frente, mas siga reto, não. Então, a letra A é a resposta dessa questão. Questão sobre sinalização viária. A placa de regulamentação R16, essa bacaninha aqui, significa o quê? Largura máxima limitada, comprimento máximo permitido, comprimento máximo limitado ou largura máxima permitida. Primeira coisa que a gente precisa aprender é que existem placas que têm o conceito de permitido e outros de limitado. Permitido ou limitado. Quando for permitido, é só pensar no contrário de permitido. O contrário de permitido é o quê? Proibido. E quem permite ou proíbe são as placas de regulamentação. Professor, ilimitado? Limitado são as placas de advertência. Toda vez que aparecer o termo limitado ou limitada, são placas amarelas, não essas placas no formato circular com borda vermelha. Não, são aquelas placas quadradas, colocadas na vertical assim, ó, e amarelas, fundo amarelo. Tá? Às vezes a simbologia é a mesma, mas elas são quadradas, colocadas na vertical e fundo amarelo. Aí essa sim, limitado. Lembra que o permitir ou proibir é função de placa de regulamentação, que são essas que têm um formato circular. Bom, agora que nós já sabemos que limitado é função de placa amarela, e essa aqui não é amarela, eu já vou eliminar essa e essa, porque eu sei que não é limitado, é permitido. Então, a gente elimina a letra A e elimina a letra C. E aí eu fiquei na dúvida agora, é comprimento máximo permitido ou é largura máxima permitida? Aqui é largura, tá? Quando for comprimento, vai vir o caminhãozinho aqui, deixa eu tentar desenhar um caminhãozinho aqui rapidinho. A roda da frente, que é o para-brisa dele, né? E aqui a parte de trás do caminhão, roda de trás. E debaixo do caminhão vai vir aqui essas setinhas que vocês estão vendo aqui, ó, pretinhas, com essa medida. No caso, 3 metros, 10 metros, a medida que for. Óbvio que o comprimento de caminhão não vai ser 3 metros nunca, né? Vamos colocar aqui 15 metros, por exemplo. Tá? Então, quando for comprimento, vem o carrinho desenhado. Quando não vier o carrinho desenhado, é largura. Então, nesse caso aqui, largura máxima permitida. Anota aí. Normas de circulação é o tema dessa questão e ela diz o seguinte: marque a alternativa que completa a questão. E ela já começa com um espaço aqui a ser preenchido por uma das alternativas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler a alternativa A e depois vou continuar, como se ela tivesse escrita aqui nessa alternativa. Pega essa alternativa A aqui, ó. Imagina que ela está escrita aqui nesse espaço. Aí eu vou ler ela. Ó. Motocicletas de até 120 cilindradas são proibidos de circular nas vias de trânsito rápido, salvo onde houver acostamento ou faixa. Não, não é proibido. Motocicleta, automóvel, pode andar em via de trânsito rápido. Então, isso aqui está errado. Veículos de 2 ou 3 rodas, cujo motor não exceda 50 cilindradas, essa aqui é a cinquentinha, né? É o ciclomotor. São proibidos de circular nas vias de trânsito rápido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento própria. É isso aí. Exatamente.
Essas cinquentinhas, esses ciclomotores, justamente por eles não terem muita potência de motor, não conseguem desenvolver mais do que 50 km por hora, para eles andar numa via de trânsito rápido é perigoso, muito perigoso. E são veículos pequenos, leves, qualquer esbarrãozinho, às vezes até o vento da frente de um ônibus que vier ali já derruba ele. Então não pode, a menos que tenha uma faixa própria para ele, uma faixa exclusiva para ele circular, ou então se tiver acostamento. Se tiver acostamento, essa cinquentinha, esse ciclomotor pode transitar pelo acostamento. Isso tanto de via de trânsito rápido quanto de rodovia, tá? O ciclomotor não pode andar nem na rodovia e nem na via de trânsito rápido. Só lembrando que via de trânsito rápido é uma via onde o trânsito flui mais rápido, porém ela é uma via urbana. E a rodovia também, o trânsito flui mais rápido, só que ela é uma via rural, tá bom? Então está aqui a resposta: veículo de 2 ou 3 rodas cujo motor não exceda 50 cilindradas, que é o ciclomotor, a cinquentinha, não pode andar em via de trânsito rápido, a não ser que tiver acostamento ou faixa, porque ele vai andar ali no acostamento ou na faixa própria. Achei, letra B de bola. O qualquer aqui é casca de banana, quem estuda com a gente sabe que é 90% de chance de ser errada. Motocicletas acima de 120 cilindradas, se até 120 cilindradas já podia, imagina acima de 120, são motocicletas mais potentes. É claro que vai poder, né? Então, letra B de bola, a resposta dessa questão aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre processo de habilitação. Os veículos da categoria aprendizagem são identificados com placas no padrão Mercosul com as seguintes características. Gente, veículo da categoria aprendizagem é o veículo da autoescola, né? Aprendizagem, autoescola. As placas desses veículos, a placa que vai na frente e atrás do carro ali para identificar, no padrão Mercosul, que já é o modelo de placa novo, tem quais características, hein? Vamos ver. Fundo cinza e caracteres pretos. Olha, essa placa de fundo cinza, ela nem existe mais no padrão Mercosul. Todas as placas Mercosul têm fundo branco, tá? Então você vai ver que, aliás, todas não, desculpa. A placa de colecionador tem fundo preto, tá? Então, mas fundo branco, ok, fundo cinza não existe mais, está fora. Fundo branco e caracteres pretos. Imagina a placa, ela tem um fundo todo branco e as letras, os números, vêm na cor preta. Até existe essa placa, só que ela é para veículo oficial. Veículo da prefeitura, do estado, né? Então não é o de aprendizagem. Fundo preto e caracteres cinzas. A de fundo preto seria do colecionador, né? Colecionador. Só que os caracteres nem seriam cinzas, seriam brancos, tá? Então tá fora. Fundo branco, ok. Caracteres vermelhos, ok. Essa placa com fundo branco e caracteres vermelhos serve tanto para aprendizagem quanto para veículo de aluguel também, tá? Que é táxi, caminhão, ônibus, carreta. Essa aqui é a resposta. Questão sobre processo de habilitação. Marque a falsa. Cuidado para não marcar a verdadeira, hein? Para ser um condutor de veículos de transporte escolares, o motorista precisa ser habilitado pelo menos na categoria D? Sim. Se ele tiver D ou E, serve. Tem que ser pelo menos na categoria D. Então essa é verdadeira. Eu estou procurando a falsa. Ter idade superior a 21 anos? Sim, até porque para ele tirar a carteira D e E, ele tem que ter 21 anos. Não tem como ele conseguir essas categorias aqui antes dos 21, né? Verdadeiro. Ser aprovado em curso especializado? Sim, ele tem que fazer o curso de transporte escolar. Só pode ser a letra D, né? Vou até marcar ela antes. Vamos lá. Não ter cometido infrações nos últimos 12 meses. Veja bem, ele pode ter cometido infrações. Ele pode ter infrações leves, médias, graves, até gravíssimas. Se for uma só, ainda passa. Ele só não pode cometer mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Essa é a restrição, tá? Então, ele pode ter infrações, sim. Aí que fala que não pode ter cometido infrações. Está errada, tá? Essa é falsa. Está aqui pedindo a falsa. Letra D de dado a resposta. Questão sobre infrações e penalidades. O recolhimento do CRV, isso aqui significa Certificado de Registro do Veículo. Ele poderá ocorrer quando?
Então a gente precisa atentar aqui a duas coisas. Primeiro, não confundir certificado de registro com CRLV, que é o certificado de registro e licenciamento. O que tem a letra L é de licenciamento. É um documento anual que é emitido para o seu veículo poder circular. Quando você está com IPVA, multas, tudo um dia pagos ali direitinho. Isso aqui é um documento. Isso aqui é outro. CRV é certificado de registro. CRLV é certificado de licenciamento. Hoje em dia, esses dois documentos compõem um só, que é o CRLV. É um documento só. Mas o Código de Trânsito Brasileiro ainda faz menção aos dois, CRV e CRLV. Então, cai nas provas do Detran desse jeito. O certificado de registro é aquele antigo recibo, aquele que a gente preenchia atrás quando a gente ia vender ou comprar um veículo, não é? E aqui está dizendo, ó, recolhimento. Quando é que vai recolher esse documento? São dois casos, basicamente, em que acontece o recolhimento do certificado de registro do veículo. Quando o policial estiver fiscalizando ali e suspeitar de inautenticidade ou adulteração. Vou até escrever isso aqui. Está escrito aqui, não? Ou não, aqui não tem, não. Não tem, então vou escrever. Inautenticidade. Professor, que palavra difícil, ó. Autenticidade vem de autêntico, de verdadeiro. Quando tem esse in antes, é que é não verdadeiro. Então, se o policial suspeitou que esse documento não é verdadeiro, não é autêntico, ele vai recolher para fazer uma perícia, ok? Ou então, quando ele suspeitar que o documento é verdadeiro, mas foi adulterado. Houve adulteração ou suspeita de inautenticidade, ele recolhe, tá? Nesses dois casos aí. E tem também esse outro caso aqui, ó, que é quando o veículo é alienado e não for transferida a propriedade em 30 dias junto ao órgão de trânsito. Veículo alienado é quando você pega dinheiro emprestado com a instituição financeira para poder comprar o veículo. A instituição financeira lança uma restrição no sistema de gravame do veículo. Tem um sistema que chama gravame. Isso aparece lá para o Detran. Só, esse veículo sofreu uma alienação e o proprietário precisa de fazer constar essa alienação no registro aí do veículo em no máximo 30 dias. Se isso não acontecer, se o camarada não fizer a alienação constar lá no sistema do Detran, no gravame, duas coisas podem acontecer com você. Primeiro, o seu documento pode ser recolhido. Inclusive, é a resposta aqui. E segundo, o licenciamento anual, esse que tem a letra L aqui, ó, não é emitido e você, consequentemente, não pode circular com o veículo. Quando você é pego circulando, você vai tomar uma multa gravíssima, seu veículo vai ser guinchado e o policial vai recolher o CRV, se você estiver portando ele, obviamente, por conta da não constatação, não constar essa alienação lá no sistema de gravame. Eu sei que quando começa a juntar esse monte de letrinhas assim, CRV, CRLV, mistura a cabeça. Então, volte à questão para você ouvir novamente com calma, entender que CRV é o registro, CRLV é o licenciamento. E o CRV, o registro, ele pode ser recolhido em dois casos, quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, ou no caso do veículo alienado que não for transferida a propriedade em 30 dias. Está aqui a resposta, letra D de dado. Mais um aqui, deixa eu mudar a cor da minha caneta de novo. Vou pegar um vermelho mais gritante aqui. Falando sobre infrações e penalidades. Transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação, exceto quando for ultrapassar outro veículo, lógico, né? Porque você está ultrapassando, aí é claro que você vai usar a contramão. É infração o quê? Gravíssima, grave. Aqui está falando gravíssima, grave, gravíssima, grave. Vai ser uma das duas. Gerando como penalidade, quer saber se vai dar multa ou multa vezes 5, multa vezes 3. Então vamos lá. Transitar pela contramão pode ser gravíssima pode ser grave. É gravíssima ou grave. Vai depender do tipo de via. Se for via com sentido único,
é gravíssima. Sentido único, cadê a gravíssima? Está aqui, ó, gravíssima, aqui. Se for via de sentido duplo, ó, duplo sentido, tem mão e contramão, aí é grave. A resposta é essa aqui. É infração grave e a penalidade vai ser a multa. Anote isso, em transitar pela contramão, pode ser duas naturezas aí. Se for via de sentido único, é gravíssima. Se for via de sentido duplo, aí é grave. Infrações e penalidades. É considerado crime. Aqui não é infração somente, não. Infração da multa, o crime da cadeia. É diferente. É considerado crime de trânsito. Dirigir com a CNH cassada ou com o direito de dirigir suspenso, gerando perigo de dano, é crime. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir. Essa suspensão aqui é uma suspensão judicial, porque tem a suspensão do direito de dirigir aplicado pelo órgão de trânsito. Violar aquela suspensão não é considerado crime. Mas essa suspensão ou proibição de se obter é judicial, tá? E ela é crime, letra B também é verdadeira. Deixar o condutor de prestar ou providenciar socorro à vítima de sinistro de trânsito, podendo fazer, ele tinha condições de providenciar o socorro e não fez, também é crime. Todas as alternativas estão corretas. E entrando aqui de novo naquele macete, 80% das vezes que tenho todas nas alternativas aqui, essa será a resposta. Mais uma de mecânica aí. Esse componente dura aproximadamente 10 mil quilômetros. Bom, o Detran aqui está afirmando, ó, esse componente, que componente? Não sabe, né? Dura aproximadamente 10 mil quilômetros. Que componente que dura aproximadamente 10 mil quilômetros, hein? Tem vários, né? Quando eu vou lá fazer revisão no carro, eles pedem para trocar o filtro de óleo, o filtro de ar, o filtro de combustível, tem vários componentes ali, e que é feito a cada 10 mil quilômetros, em média, né? Mas quem trafega em vias empoeiradas deve trocá-lo com maior frequência. Estamos nos referindo à bateria, ao fluido de freio, ao filtro de ar ou à paleta dos limpadores? Bom, primeiro que a paleta dos limpadores não dá para afirmar que dura aproximadamente 10 mil quilômetros. Pode durar menos ou mais, dependendo do uso, né? O carro ficar no sol, tomar poeira também. Mas não tem nada, até porque paleta de limpador de para-brisa a gente não troca quando vai lá fazer revisão do veículo com 10 mil quilômetros. Então não é, não. O filtro de ar a gente troca quando vai fazer revisão. Então pode ser esse, que é a cada 10 mil quilômetros. O fluido de freio não troca quando vai fazer revisão. Troca o óleo do motor, mas o fluido de freio não. Então já eliminei. Bateria, muito menos. Bateria tem que durar pelo menos uns 2, 3 anos, no mínimo, né? Não dá para trocar a bateria a cada 10 mil quilômetros. Com certeza não é. A resposta aqui, ó, letra A, é o filtro de ar. Poeira, ó, poeira, filtro de ar. O filtro de ar serve para filtrar o ar. Para esse ar chegar limpinho lá no sistema de injeção, misturar com o combustível para mandar lá para dentro do motor para queimar. Então, se a via é muito empoeirada, esse filtro de ar vai ficar todo sujão rapidamente e aí você tem que trocar em prazos menores. Não dá para esperar fazer 10 mil quilômetros não, tá? Normas de circulação. Dentre os veículos a seguir, qual tem prioridade de passagem? Perceba que aqui está dizendo prioridade, que é diferente de preferência, ok? O que vier pela direita em um cruzamento não sinalizado, olha, o que vem pela direita tem preferência e não prioridade. Prioridade é diferente de preferência. A preferência é para quem está na rodovia, ou está na rotatória, ou vem pela direita. A prioridade é para veículo de polícia, ambulância, bombeiro, salvamento, beleza? São aqueles que, mesmo não tendo a preferência, eles vão passar primeiro, porque eles estão em prestação de serviço de urgência. Por isso que é chamado de prioridade, ok? Não pode confundir prioridade com preferência. Se você ainda confunde prioridade com preferência, procure ver essa aula, porque isso aqui é um dos motivos que mais faz você errar questões lá na hora da prova, tá?
Então, não é o que vier pela direita, não. O que vem pela direita tem preferência, não é prioridade. Ambulâncias com os dispositivos luminosos e sonoros acionados. O luminoso é o giroflex, sonoro é a sirene. Está acionado, está ligado. Ambulância, sim, essa tem prioridade. A motocicleta em aula pela autoescola. Quando você vê uma motocicleta com a faixa ali de autoescola, com a plaquinha também de autoescola atrás, você como motorista tem até que tomar cuidado, mas você não é obrigado a dar prioridade de passagem para ele não, tá? Não é esse veículo em situação de prestação de serviço de urgência, beleza? Então não é. O de transporte coletivo de passageiros, que são ônibus, micro-ônibus, também não tem prioridade não. Tá fora, letra B de bola. É só guardar. Prioridade são aqueles veículos prestadores de serviço de urgência. Tem giroflex, tem sirene. Pronto? Polícia tem? Tem. Não é?